Olá e boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é muito mais do que apenas trocar palavras. Na verdade, vamos encarar isso como uma verdadeira história de superação pessoal e autoconhecimento. Sabe qual é a grande ironia? A gente passa anos na escola aprendendo a conjugar verbo, decorando regra gramatical, mas passa a vida inteira sem saber como traduzir o que realmente sente no peito. E a gente vive nessa ilusão, né? Achando que só porque sabemos articular palavras, sabemos criar conexões reais. Mas olha, a jornada para se conectar de verdade exige que a gente olhe para dentro primeiro. É um despertar para entender que falar de forma puramente mecânica não constrói aquelas pontes que a gente tanto procura nas nossas relações. O que nos leva à raiz desse nosso maior conflito interno? É fascinante e se resume a uma verdade bem incômoda. A gente aprende a falar, mas não aprende a se comunicar. Pensa bem, passamos anos da infância ganhando vocabulário, formando frases perfeitas, mas ninguém ensina a traduzir o que está lá no nosso íntimo. E nossa, isso gera uma dor imensa. É aquela sensação hipercomum de estar numa sala lotada de gente, falando sem parar, mas sentindo que absolutamente ninguém compreende o que está sendo dito. Essa falta de conexão profunda é exatamente onde começa o nosso desgaste emocional. E falando nesse desgaste, a gente precisa encarar uma realidade dura. Não existe neutralidade emocional nas relações. Cada interação tem o seu peso. Quando a gente pensa em comunicação violenta, a primeira imagem que vem à cabeça são gritos, ofensas claras, certo? Mas a verdade é que as marcas mais profundas muitas vezes vêm daquelas conversas que parecem super calmas na superfície. São aquelas palavras ditas de um jeito passivo-agressivo ou até mesmo aquele silêncio pesado e a indiferença. Cada palavra que a gente escolhe ou que a gente omite causa um impacto interno e deixa cicatrizes que podem literalmente durar a vida toda. E na prática, como isso funciona? Esse desgaste segue um ciclo destrutivo super previsível no qual quase todo mundo acaba caindo. Passo 1. Nós julgamos a intenção do outro. Passo 2. Nós acusamos, jogando a culpa inteiramente para fora de nós. E o passo 3. Nós reagimos de forma instintiva e defensiva. E o que acontece depois disso tudo? O esgotamento. As relações vão se quebrando aos poucos, sabe? Igualzinho a um vidro trincado. E as pessoas envolvidas ficam sem entender o porquê de tanto sofrimento. É um ciclo que consome toda a nossa energia e afasta cada vez mais a conexão que a gente tanto deseja. Então, o grande lance aqui é entender a raiz desse ciclo todo. Por que a gente julga e ataca? O material que estamos analisando traz uma referência simplesmente brilhante às 5 feridas emocionais, da autora Lise Bourbeau. Isso mostra pra gente que os nossos problemas de comunicação não são só falhinhas técnicas, eles são reflexos de dores emocionais profundas e bem antigas que a gente carrega. E para superar essa barreira pessoal, gente, o autoconhecimento é inegociável. É preciso reconhecer qual ferida está falando mais alto ali na hora de uma reação explosiva ou de um isolamento repentino. Afinal, a comunicação externa é só um espelho de como está o nosso estado interno. E é exatamente aí que a nossa história de superação ganha uma ferramenta transformadora, a comunicação não violenta, ou CNV. O que é a CNV? É um caminho para se expressar com mais consciência, sem se anular e sem ferir o outro. E o que chama a atenção é que ela não é só um truquezinho de manipulação para ganhar a discussão, não. É um caminho de despertar contínuo. É a nossa capacidade de se expressar com um nível de consciência tão elevado que a gente consegue ser fiel aos nossos sentimentos sem precisar se anular para agradar e sem precisar ferir a outra pessoa como defesa. É um equilíbrio perfeito, mas que exige uma autorresponsabilidade gigantesca. E esse é o momento exato em que a compreensão intelectual se encontra com o despertar emocional. É a verdadeira eureka da inteligência emocional. Aquele instante libertador onde finalmente cai a ficha de que não precisamos mais ser prisioneiros dos nossos padrões automáticos de defesa. Quando essa centelha acende no autoconhecimento, a forma como a gente enxerga o nosso interior e todo mundo ao nosso redor muda para sempre. E essa centelha leva a gente direto para a ideia central de tudo isso. Nós somos responsáveis pela forma como nos expressamos. Parece super simples falando assim, né? Mas assumir essa responsabilidade é um dos atos de superação mais difíceis que alguém pode realizar. Isso significa, basicamente, parar de culpar o parceiro, o colega de trabalho ou a família pelos conflitos. Significa olhar no espelho e assumir a posição de guardião das próprias palavras e reações. É uma jornada intensa, intensa mesmo, de retomada de poder pessoal. E para entender a magnitude real dessa responsabilidade, basta lembrar que as nossas ações têm consequências. O que é feito ou não, o que é dito ou não, e principalmente o que é pensado e sentido. Até o que a gente pensa e sente gera uma energia que impacta totalmente o ambiente e as pessoas ao redor. A nossa comunicação não verbal, que nasce lá dos nossos pensamentos mais íntimos, grita altíssimo, mesmo quando a nossa boca está fechada.
Reconhecer o peso enorme dessas escolhas diárias é o que realmente constrói um caminho sólido de autoconhecimento. O arco dessa transformação é super claro e revela um contraste profundo de vida. De um lado, a gente tem aquele padrão antigo e doloroso: anular a si mesmo, engolindo os próprios sentimentos ou explodindo e ferindo todo mundo em volta. É viver no modo sobrevivência baseado puramente no trauma e na reação. Do outro lado, vem a superação: expressar-se com consciência, com clareza e empatia. E vamos ser sinceros, migrar de um lado para o outro não é mágica. Não acontece do dia para a noite. É uma prática contínua, uma escolha super consciente que a gente faz a cada nova conversa que inicia. E olha que interessante, a própria trajetória da autora do nosso material base, a Marilene, comprova que essa jornada de superação leva tempo e pede uma dedicação contínua. Estamos falando de mais de 20 anos de experiência destilados nessa busca. Tudo começou no direito e na mediação de conflitos. Depois veio a percepção de que era preciso algo mais profundo, o que abriu caminho para a comunicação não violenta. Em seguida, um mergulho na psicanálise até chegar à psicologia de hoje. O que isso tudo diz pra gente? Que dominar as emoções e a comunicação é uma evolução constante. É o trabalho da vida inteira de uma mentora que realmente caminhou por essas pedras. Todo esse estudo e essa vivência enorme convergem para um único objetivo central: o reconhecimento emocional. Não tem atalho, pessoal. Dar ferramentas de melhoria é inútil se primeiro não existir a capacidade de nomear o que a gente sente. Quando a gente reconhece a própria emoção, seja o medo, a raiva, a tristeza ou a alegria, a gente desativa aquela bomba relógio da reatividade. O autoconhecimento funciona como um escudo real mesmo, que protege de ações destrutivas naqueles momentos de maior tensão. Só que tem um detalhe. Entender a teoria, reconhecer tudo isso que a gente discutiu até aqui e ter essa faísca de consciência é literalmente só o começo. O despertar aconteceu, legal. Mas saber como um motor funciona não quer dizer que a gente saiba dirigir no meio de uma tempestade forte, concorda? A verdadeira história de superação é escrita lá na arena da vida real, no meio daquelas conversas super difíceis e desconfortáveis do nosso dia a dia. O que nos leva a uma pergunta bem provocativa e essencial. O que acontece quando isso tudo deixa de ser só teoria no papel e passa a ser aplicado na prática para mudar absolutamente tudo ao redor? Como é que a vida, as famílias e as carreiras se transformam quando a reação guiada pelas feridas dá espaço para uma comunicação fundamentada na consciência e no autoconhecimento? A resposta para isso é o que realmente define a qualidade de todas as nossas conexões futuras. A aplicação prática de tudo isso, que é onde a verdadeira mágica acontece, pode ser explorada escaneando os próximos conteúdos e contatos da Marilene. O foco agora é pegar toda essa bagagem incrível e colocar em ação no mundo real. E para encerrar essa nossa reflexão profunda, a verdadeira questão que fica no ar é a seguinte: na próxima vez que uma conversa difícil surgir no horizonte, qual caminho será escolhido? O reflexo doloroso das feridas antigas ou a construção corajosa de uma ponte para a verdadeira conexão?